Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Linux Solutions. Estamos aqui online hoje. Eu sou o CEO da Linux Solutions, o Daniel, parceiro nosso de segurança, ele vai se apresentar também. Coloca aí no chat Elmo, Anderson, Marcelo. Coloca também você, Daniel. Eu vou colocar aqui Paulo Henrique Oliveira, CEO Linux Solutions. E qual é a cidade que você está no momento? Por acaso eu estou em casa hoje em Campinas. É raro, mas acontece. Eu viajo bastante, estou em Campinas hoje. Coloca aí, pessoal. Tá boa aí só um vídeo, tá bom? Elmo, ó, já estão com Elmo, Anderson, Marcos. Fala, Marcos. Estou com tudo bem legal hoje, bem de segurança. Eduardo Andrade, acho que Eduardo é meu amigo também, né, do Exército. Ricardo Anunciação, tudo bom? Luiz Sérgio também. Trouxe o Daniel Cardoso aí. Teonácio, grande Theo aí. Hoje sou só amigos aqui, conhecidos aqui. Os outros, bom, às vezes são até conhecidos, mas eu não conheço, não lembro de cabeça, né? Vamos dizer assim. Né? Sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Coloca no chat aí. Ó, Anderson Rio. Fala o que vocês fazem da vida aí, Bruno. Sejam muito bem-vindos aí. Hoje vai ser um bate-papo, tá? De 11 a meio-dia. A gente vai falar bastante coisa de segurança aí, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. E Eduardo está quase aposentado do Exército. Se é o mesmo Eduardo, é esse. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar me apresentando rapidamente, vou passar para o Daniel, né? Eu sou o Paulo Henrique, da empresa Linux Solutions, sou diretor da empresa. Trabalhamos com soluções de software livre, né? Então, N soluções aí, Zabbix, Zimbra, Wasp, FSense, enfim, Samba, Proxmox, N soluções aí de software livre, né? Eu trouxe um parceiro meu, Daniel Cardoso Aurélio, aí, que ele vai se apresentar. Já trabalhei na empresa, para a empresa dele há um tempão atrás, né? Já tem bastante tempo, né, Daniel? Deve ter uns 15 anos, eu acho, né? E aí a gente está inaugurando uma série de webinars agora voltado para infraestrutura, né? Foi 15 anos atrás, não foi? Por aí. Uma área de saúde aqui no Rio. E como o mercado é pequeno, né? As coisas vão voltando, né? E, enfim, a gente vai... Se pudesse apresentar aí, Daniel, tá bom? Claro. Bem, pessoal, primeiramente, boa tarde, bom dia a todos, tá? E como o Paulo falou, a gente trabalhou um bom tempo aí na área de saúde, inclusive a área de saúde hoje é a mais afetada, né, nos ataques cibernéticos. Então fiquem atentos a isso, já saiu o relatório aí de 2024. Assim, eu trabalho com tecnologia da informação desde finalzinho dos anos 90, né? Já passei pela área de defesa nacional, Marinha do Brasil, passei pela área de petróleo, óleo e gás, né, energia, também passei por educação, saúde, e sempre no ramo da segurança cibernética, né? Bastante ali focado, como todos, na área de infraestrutura, né, bem focado ali em redes, firewall, mas também estendi meu portfólio aí de conhecimento para desenvolvimento, para banco de dados, né, e outras áreas sistêmicas como nuvem e tudo que vocês possam aí ver que está rolando no mercado, né? A gente nunca para, né, cada vez mais estudando e adquirindo conhecimento para apoiar, no final das contas, esse segmento, né, que é a segurança cibernética. Tem que saber de tudo um pouco para poder se encaixar cada vez mais na sua especialidade ali. E é hoje o tema, né, Paulo? Para a gente trabalhar aí uma especialização nesse ramo, né? Bora começar, então, perguntas? Eu estou botando algumas enquetes aqui no ar enquanto você está falando aí. Legal. Primeiro eu perguntei o que era SOC, se todo mundo sabia. 80% sabia, 20% não sabia. Agora estou perguntando se alguém tem interesse de instalar um SOC na empresa, né? Se já tem, já pensou em ter ou se já tem um SOC dentro da empresa, né? Por enquanto ali 1/3 não tem, né? Nunca pensou, vai pensar ainda depois desse webinar, espero que pense mais, né? Vamos balizar isso aí, né, pessoal? E a próxima pergunta, que é a última pergunta, antes de a gente começar o bate-papo, você já ouviu falar do modelo CyberKill Chain? Vou botar aqui, ó. Alguém já ouviu falar? E hoje vai aprender um pouquinho mais aí sobre esse modelo aí. Ó.
Genilton, bom dia, pessoal. Tem pessoal que está meio tímido aí, não está falando muito de onde é, o que faz da vida. Vou aproveitar e botar o celular no silencioso, tá, pessoal? Para não atrapalhar aqui se alguém me ligar. Enfim, hoje vai ser um bate-papo. Pode falar, Daniel. O pessoal de SE é um pouquinho mais recluso, né? Não gosta de se expor. Sigiloso. Isso aí, tá certo. Tá certíssimo. Eu vou começar falando um pouquinho aqui. Vou começar falando um pouquinho de SOC, né? Bora. Daniel, como é que você acha que o SOC consegue detectar atividade de reconhecimento em uma rede, né? Como é que ele consegue fazer essa detecção? Perfeita pergunta. Bem, pessoal, assim, um dos pilares do SOC é visibilidade, né? Então, essa primeira pergunta ela é crucial. É monitorando log de acesso, comportamento na rede, que estiver passando pela rede. Então, essa parte de monitorar é a visibilidade. É crucial para trazer indicadores de resultados aí do que está acontecendo, tá? E aí, Paulo, aproveitando, né, que você me fez essa pergunta, eu vou te fazer também uma pergunta, tá? Que é a questão do CIEM, né? Você tem aí no seu portfólio, né? Como que o CIEM se encaixa nessa estratégia de segurança cibernética para uma organização? Legal. Então, o CIEM justamente é a ferramenta que ela consegue armazenar e detectar, armazenar esses logs de múltiplas fontes, né? Armazenar e analisar e gerar relatórios, e gerar alertas e tudo, né? E no modelo do CyberQChain, Daniel, quais são os principais métodos usados pelos atacantes para realizar esse reconhecimento? Perfeito. Então, o CIEM, né, como ele vai fazer ali a coleta e análise dos logs, a gente passa para esse modelo, né, do CyberQChain, é um modelo que vai trabalhar em fases, tá? Então, você tem ali a primeira fase, o reconhecimento, que é justamente o que vai dar apoio através do CIEM. Então, através desse reconhecimento, você vê ali os ataques, né, os métodos utilizados, né, geralmente começa com uma varredura, né, coleta de informações públicas e até mesmo engenharia social, né, aquilo que todo mundo vê como o feijão com arroz do início de um ataque, né? Legal. Daniel, continuando assim, quais as medidas que você quais medidas podem prevenir a criação ou uso de exploit? Perfeito. Só que é proatividade, pessoal. Essa palavra tem que estar assim sempre na máxima de vocês, tá? Bem, primeiro atualizar sistemas, né? Aplicar ali seus patches de correção, seus fix, tá? E usar ferramentas de detecção de malware, né? Ou até mesmo de redução de riscos. Então, essas ferramentas, assim, elas te trazem proatividade, é muito importante. E aí, Paulo, assim, botando, né, ainda essa coleta de eventos, né, através do CIEM, o que você me diria a respeito de como que o CIEM, né, faria a correlação desses eventos? Ele tem algum trabalho em estágios? Então, exatamente. Não é só chegar e mandar o log para lá e pronto. São 6 etapas. Ele coleta esses logs, ele normaliza esses logs, ou seja, ele formata esses logs, né? Ele faz enriquecimento de dados, faz correlação de eventos. Então, ele pode, por exemplo, eu quero saber quantas pessoas estão logadas na VPN em 10 minutos, nos últimos 10 minutos. Então, ele vai ter que somar aquelas pessoas que fizeram login nos últimos 10 minutos. E aí ele consegue gerar alertas. Por exemplo, eu quero saber se forem mais de 5... Ou então, por exemplo, eu falei agora na reunião, agora um pouco mais cedo, quero saber se alguém logou na VPN entre 8 da noite e 8 da manhã. Né? Então, já quero um alerta ali, se alguém gerou. Eu não quero impedir, eu só quero ter um alerta. Então, ele vai ler log ali, se alguém logar na VPN, login successful, você vai receber um alerta ali. E você pode também ter resposta a incidentes. Tá? E no caso do CyberQChain, né, como é que os atacantes transformam essas informações coletadas em cargas maliciosas? Legal. Isso é uma outra camada, né? A gente passou ali pela primeira, né, que é o reconhecimento, aí o atacante vai querer fazer o quê? Ele vai querer botar ali um artefato, né? Usar uma ferramenta, usar uma arma de ataque, né? Então, geralmente, através dessa primeira varredura, ele vai buscar ali
aonde ele pode fazer uma carga maliciosa, né? Então ele vai combinar ali várias formas de explorar, né, essa carga maliciosa, como, por exemplo, um malware, né, ou até mesmo um documento do Word, ou um executável disfarçado, o executável que às vezes nem está ali naquele artefato, mas está na internet. Então, assim, no Cyber Chain a gente procura, né, durante as fases do ataque, já ver qual é o armamento que ele está utilizando, né? Qual é assim, a ferramenta. Então, elas têm comportamentos, e é justamente desse enriquecimento dos dados do teu CIEM é que a gente vai perceber, né, como que isso está sendo utilizado. Legal. E como é que a gente consegue minimizar o sucesso das entregas de cargas maliciosas? Bem, a gente consegue ali na parte da mitigação, né, do risco, basicamente trabalhando ali com filtros de e-mail, então tem que ter ali uma boa ferramenta para que faça uma análise de artefatos que estão vindo pelo e-mail, e-mails que estão vindo de lugares maliciosos, né? Até mesmo o Firewall. O Firewall consegue visualizar se alguma coisa está vindo de alguma área de baixa reputação, né? E claro, o nosso elo mais fraco, né, que é o usuário, a gente precisa fazer o treinamento de conscientização, né, de como que ele vai estar usando a ferramenta principal da empresa, que é o e-mail. Né? Sem isso, a gente acaba perdendo numa fase tão pequena, que é a de mitigação do risco. Né? Os riscos já estão mapeados, então você tem que mitigá-los. E aí, Paulo, uma coisa interessante, né, quando a gente fala aí que você falou, né? Está travada, o pessoal está dizendo que minha câmera está travada. Eu estou vendo funcionando, deve ser algum delay aí no. Voltou? Está funcionando? Voltou, está funcionando. Então vamos lá, pode perguntar essa pergunta aí. Não, então, Paulo, assim, olha que interessante, né, como essas coisas estão correlacionadas, né, que é o papel principal do CIEM, né, então você falou sobre dar resposta, gerar alertas, né, visando a tecnologia do CIEM, né, como ele geraria esses alertas em tempo real, né, para, assim, esses eventos suspeitos e maliciosos que estão passando pelo seu, pode ser ali pelo seu núcleo central, né, de tratamento de dados, do perímetro, ou até mesmo por outros caminhos na rede. Então, como eu te falei, o CIEM coleta e analisa dados em tempo real. Tá? Então, na verdade, ele não vai ficar assim. São 11 da manhã, ele vai falar assim, vou começar a coletar os logs na madrugada. Não, gente. Em tempo real, você está aqui 11h13 da manhã, né, do dia 21 de janeiro de 2025, e ali no seu file alguém está tentando invadir ou trocar a senha do admin do AD, ou mudar alguma coisa esquisita ali no C2.Windows registro, e você, na hora, você consegue receber um alerta prioritário dessas atividades suspeitas usando essa correlação de eventos, né? E na questão do Cyber Channel, Daniel, quais são os métodos mais comuns de entregas desses ataques? Ou seja, como é que é feito geralmente esses ataques? Ah, boa, perfeito. E como você falou, né, o CIEM está o tempo todo ali em tempo real, né? Então, pessoal, o SOC ele tem essa funcionalidade de ser 24/7, né? Que a qualquer momento a gente pode receber uma entrega, seja ela por um phishing, né? Ou até mesmo por um e-mail que entrou um arquivo malicioso, links maliciosos que a pessoa pode clicar na internet, vendo um site até de boa reputação, mas que ele foi comprometido, tá? Então é muito comum isso, né? Você ter assim dispositivos infectados que acabam trazendo para o nosso usuário essas armadilhas, né? Que são as entregas que eles fazem. Então é mais com isso, né? E aí, Paulo, vem aquela questão, né? Da parte da detecção, né? Me pergunta aí sobre detecção, legal, cara. Isso é muito então importante. Como é que a gente consegue identificar uma tentativa de exploração bem sucedida? Ótimo, perfeito. Assim, o SOC, ele se alimenta de várias informações, né? O CIEM vai estar alimentando ele com várias informações. Então, por exemplo, se você estiver tendo alertas de um IDS, de um IPS, ou de anomalias no seu ambiente, que pode estar vindo assim de um EDR, né? Do seu Endpoint Protect. Então, ali você consegue ver exatamente isso, né? A detecção do
do CIEM, ele traz essa parte para você como indicador de exploração. Bacana. E, no caso, pode me perguntar assim, questão de como é que seria uma coisa do CIEM, né? Sim, então, Paulo, vamos lá. Como é que o CIEM, né, que é a tecnologia fundamental que nós temos aí para o nosso SOC, como é que ele se basearia nessas hipóteses, né, nessas detecções de comprometimento e anomalias que estão acontecendo? Como o CIEM ele já tem um padrão, todos os logs têm um padrão, né, ele recebe já um log padronizado, então eu consigo criar regras de coisas esquisitas. Por exemplo, você tem um Active Directory no Samba, e você quer saber o seguinte: se o usuário Daniel logou 10 vezes, 5 vezes e errou a senha. Se alguém errou a senha. Ou então errou a senha da VPN. Ou então está criando um usuário chamado com acesso admin. Então eu já consigo, algumas coisas já consigo programar. E alguns CIEMs, né? Alguns CIEMs já estão começando a usar inteligência artificial. Bacana. Tá? Então, eles estão começando a olhar o log ali, além do ser humano ficar pensando o que eu quero fazer de regra, ele olhando aquilo ali já como, assim, aquilo ali é um padrão. Ele já, com a inteligência artificial, consegue já verificar o que não é padrão e já avisar para a gente. Né? Perfeito. Isso. E na questão do Cyber Encrypt Channel, né, o que você acha que torna os sistemas vulneráveis à exploração, no geral, Daniel? Legal, Paulo. Vai muito de encontro com o que você falou agora anteriormente, né? Que é a parte da exploração, né? Aquele agente de ameaça, né? Até agora que ele já conseguiu passar por todos esses caminhos, ele vai buscar falhas no seu software, no seu sistema, né? Às vezes falhas porque você não aplicou um patch de correção que saiu recentemente, né? Tá esperando, tá postergando, não tem um time suficiente para estar testando. Isso é fundamental, né? Aplicar esses patches. E às vezes você tem ali correção também de configurações que estão incorretas, né? Baseado, por exemplo, em infraestrutura, como container, docs, né? Às vezes tem configuração errada, o próprio firewall, né? Então, isso tudo são alvos principais para que seja feita essa exploração. Legal. E como é que a gente consegue prevenir a instalação de malwares? Bem, é fundamental que a gente tenha um bom antivírus, né? Um bom endpoint protector, né? Atualizado, com controles de dispositivos que estão ali sendo monitorados, de forma proativa, bem ajustado, né? E, assim, quando a gente fala de endpoint, eu estou falando de todos os endpoints, tá? Desktop, laptop, é um telefone, um smartphone, é um tablet, tá? Tudo que pode ser explorado, até mesmo uma câmera, uma impressora, uma catraca, né? Isso tudo precisa estar ali sendo visto, né? Então, são suas camadas de proteção. Eu tenho OT, né? Está muito comum ataque em infraestrutura de empresas como, por exemplo, de tratamento de água, de controle de energia, distribuição de energia. Eu já vi a pessoa atacando o servidor de câmeras, que é um negócio que geralmente fica ali parado ali aí o pessoal, né? Mas eu não tenho um antivírus para esses dispositivos. Você não vai ter um antivírus, você não vai ter um endpoint protect, mas você tem outras camadas que você pode colocar ali, né? E segregar até mesmo com firewall. Está muito comum segregar a rede de OT com firewall. E tem endpoints também, né? Para os bastiões. Mas, enfim, essa parte ela é de arquitetura, né? É de você defender todo o seu inventário. Ela é bem complicada. Agora, a gente tem aí o CIEM para apoiar, né, Paulo, com a visibilidade. Quais são, assim, os ativos, né, que você considera importante, que devem ser monitorados pelo CIEM, como a gente falou agora, né, de toda essa parte de camada de proteção? O que você considera aí que você deve olhar para o seu CIEM? Perímetros, leia-se por perímetros, firewalls, roteadores, né, pontos de acesso, né, VPNs, né, redes em si, né, a rede em si, né, com estações e aplicações. Então, todas as camadas ali dentro de um ambiente. Né? Não, Legal. Às vezes a pessoa só vê a estação, às vezes a pessoa só vê a aplicação, às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho só no firewall, mas esquece da rede interna. Né?
E no Perfeito. caso, Daniel, quais as técnicas os atacantes usam para instalar cargas maliciosas no geral? Vamos lá, a gente tem bastante técnicas, né, que o pessoal costuma utilizar, né? A instalação ela pode partir de um script de automação, tá? Aonde dali daquele script ele vai fazer implementação de malware, ele pode implementar até um segundo script que vai dar mais exploração para ele, para poder aumentar o seu privilégio dentro de uma estação de trabalho, né? Com isso, você pode ter aí, que é chamado, né, de polifórmicos, né? São esses scripts, esses malwares, né? E assim ele consegue fazer o quê? Burlar esse endpoint, burlar essa camada de proteção do seu perímetro, como você falou. Hoje, perímetro para mim é onde o usuário consegue botar a mão, né? Como eu falei, tem desktop, celular, tablet. E aí vem aquelas instalações ocultas, né? Que o usuário não vai perceber. Esse malware vai tentar burlar o seu antivírus, né? O seu endpoint protector. E com isso acaba, né, tendo aí essa instalação, que é o que a gente tem que evitar. Quando chegar nessa área aí do Cyber Kill Chain, já o bicho está pegando. Então aí o SOC já começa a abrir sala de guerra, sala de crise, né? Tratar ali essas crises, justamente para entrar na próxima camada, né? Que é a da materialização. É o que a gente tem que evitar ao extremo, né, Paulo? Isso, a questão da resposta a incidente. Como é que você pode bloquear canais com comandos e controle? Vamos lá, pessoal, quando a gente fala assim, né, sobre isso tudo, é monitorar componentes fora do padrão, comportamentos, né, dos componentes que está fora do padrão das aplicações normais na sua estratégia de negócio. Então, você está vendo ali tudo anormal. Então, você tem que fazer o quê? Se o negócio tem processo, a sua defesa cibernética também tem que ter processo. Então, você tem que ter a sua estratégia, né? Você tem que definir um padrão, aplicar estratégias de resposta a esses incidentes. Com isso, o Cyber Kill Chain é uma estratégia, tá? De você trabalhar ali dentro de um processo e, é claro, estudar conforme a sua equipe o que você consegue dar de entrega para essa resposta, botando todo mundo ali integrado e junto, tá? Essa é a melhor forma de você trabalhar contra a materialização desse risco aí que já está próximo de acontecer. E aí, Paulo, vem, né, aquele item que é bem complicado, né, mantendo-se aí na materialização, né, do risco. Como que o CIEM, né, identificaria um risco sendo materializado ali naquele momento? Ou ele consegue detectar comunicações suspeitas, né, gerar esses alertas, e é preciso que ele se integre com ferramentas de segurança para bloquear efetivamente esses canais. Então, ele tem integração, de repente, com o Firewall, com o roteador, né, que consiga executar comandos, né, que consiga, mitigar esses ataques, né? E para finalizar, já estamos finalizando aqui um pouco do nosso conteúdo, tá? Depois a gente vai abrir para perguntas, vai ter um bate-papo melhor, assim, mais à vontade com vocês. Como os atacantes mantêm comunicação com sistemas comprometidos? Geralmente, como é que eles fazem? Ah, tá. Beleza. Olha só, pessoal, isso tudo acontece utilizando protocolos seguros, tá? Olha só que interessante. Eles usam HTTPS, né? Eles podem usar também canais de DNS, criptografia, né? Tudo isso. Então, dentro, como Paulo falou, né, dentro ali do Firewall, né, se você tiver o SSL Visibility implementado no seu Firewall, você vai ver isso acontecendo. Então, essa integração, né, com o seu CIEM, de forma com que ele consiga dar uma resposta, é super importante, porque ele não vai saber o CIEM, o que está criptografado, mas o seu Firewall sabe. Então, a sua camada de perímetro está ali. Eles estando integrados, você pode já começar a fazer a sua contenção e bloquear que esse comando e controle, né, de um dispositivo até interno está tentando falar com o externo, isso seja cortado logo imediatamente. Bacana.
Então, vamos lá. Próxima e última pergunta. Como identificar e mitigar ações táticas, técnicas e procedimentos, TTP? Pessoal, olha só, esse TTP, né, ele é muito famoso, é que nem, por exemplo, o Mitre Ataque, né, tem ali todo um roteiro que é seguido e as coisas que acontecem lá dentro. Então, é um monitoramento do comportamento em si. Como o Paulo falou, né, você tem ali uma machine learning, você tem ali uma IA trabalhando, né, para identificar e monitorar esse comportamento fora do padrão. Né? Às vezes foi como o Paulo falou, ó, tantas pessoas logadas, né? Tantas pessoas trabalhando aqui, fora do horário de expediente. Às vezes o cara fez um logon ali no Brasil e de repente está fazendo logon de novo na Rússia. Né? E esse comportamento já é totalmente suspeito, né? E o que acontece? É fora do padrão. Né? Às vezes o comportamento também você tem que aplicar nessa estratégia de resposta ao seu incidente, porque você tem que ver, né? Não faz sentido. Para a máquina não faz sentido, para uma hipótese não faz sentido. Então, ali, nesse momento, você já começa a cortar, né? Esse tipo de TTP, né? A parte de técnicas, táticas e procedimentos. Aí, Paulo, é uma coisa, né? O CIEM, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, ele consegue identificar muitos riscos materializados, né? Ele tem uma gama, né, de coisas lá dentro já prontas para se utilizarem, né? O que você consegue falar sobre isso, né? O que tem por trás do CIEM que a gente não sabe? Então, como eu falei, ele vê a questão dos logs, ele armazena logs, ele verifica correlação de eventos esquisitos, faz análise de anomalias, né? E consegue fazer esse alerta e suporte à resposta a incidente, né? E para finalizar, quais são os objetivos mais comuns após uma invasão bem-sucedida? Né? O atacante conseguiu entrar na máquina, entrar no sistema, entrar na rede. Quais são os objetivos mais comuns? Perfeito. Pessoal, todo mundo sabe, né, que hoje a maior ameaça é o ransom, né? Então, é a exfiltração de dados, né? Às vezes o pessoal pensa assim, o meu atacante vai querer criptografar a minha máquina. Isso daí de resgate já até existe, tá? Mas não está mais tanto acontecendo ali de imediato. Geralmente ele tira os dados, ele filtra os dados da companhia, tá? E aí ele vai tentar pedir um resgate, né? Ou vendê-lo na internet, tá? Então isso acontece bastante. Só que, além disso, vem outras coisas, dependendo do setor que você está. Se é saúde, educação, governo, né? Eles podem ter ali a questão da espionagem, né? Que é bastante frequente. E você sabe que dados de concorrente vale bastante para os outros, né? Teve um recente, por exemplo, de pessoas que tiveram seus dados vazados de uma grande empresa que era de entretenimento. Então, olha como esses dados são importantes para depois serem vendidos, né? Então, exfiltração de dados é o que mais acontece, sabotagem, né? E espionagem também é bem frequente. Muito bom. Pessoal, esse foi um resumo, né, de como SOC se integra com as técnicas do Cyber Channel, né? Se o Daniel quiser falar mais um pouquinho sobre isso. Especificamente ali no Solution especializado em WASO, né? É uma ferramenta de CIEM, consegue implementar um SOC, uma ferramenta open source, totalmente open source, o modelo de negócio deles é baseado em serviço, não tem nenhuma pegadinha, você não paga por disco de log, você não paga por agente instalado nem nada. E o Daniel também trabalha em outra empresa, também trabalha com softwares mais caros, enfim. É aquele negócio, né? Tem para todos os gostos, né? Para todos os bolsos, né, Daniel? Não existe uma solução certa nem errada. Existe a adequada para o cliente específico. Às vezes o cliente ali, um banco maior, não vai querer se basear numa solução open source nem nada. E aí quer ter uma tranquilidade, né? De pagar uma solução e tudo. Né? Exato. Pessoal, o que é importante, né, quando a gente fala de SOC, é visibilidade. Então, quanto mais tempo você demora para ter visibilidade, mais desconhecimento você tem sobre o seu ambiente. Quando você já começar ali, o ótimo é inimigo do bom, né? Se você começar ali já com, como o Paulo falou, né, fazendo a implementação do CIEM, integrando essas ferramentas,
adquirindo conhecimento, montando a sua estratégia de defesa cibernética, de contenção desses riscos e de detecção e resposta ao incidente, você já está começando bem, não precisa o estado da arte. O negócio é sair da inércia, começar. Então, começa pelo CIEM, faz a primeira implementação, recolha todos os logs, telemetria de todos os seus dispositivos que estão ali na... O CyberKeychain é um modelo, né? O Mitre Attack é um modelo, o NIST tem os modelos deles também. O modelo que é muito comum de se falar é a proteção em camadas. Tem o perímetro, tem as aplicações, as estações, os dados. Vá um passo após o outro que você vai estar no caminho certo. Não existe nada, não existe certo nem errado. O negócio é começar e sair da inércia. Bacana. Pessoal, alguma pergunta? Eu achei tão completa aí o webinar, mas se o pessoal quiser fazer alguma pergunta aí, eu vou deixar o site, eu vou deixar meu e-mail, tá? Comercial Valendo Souza. Daniel, se quiser deixar o seu também aí, tá? Nós pode concentrar em você, Paulo. Tá bom, o pessoal pode concentrar em você. Eu sei que você é um cara muito consultivo, tá? Então, pessoal, contem com o Paulo aí, que ele tem uma pegada muito boa na parte consultiva, né? Existem vários tipos de cliente, existem vários tipos de entrega de soluções, tá? Tudo adequado à sua necessidade. O mais importante é isso, é você conseguir sair dessa inércia e começar a trabalhar com a sua detecção e resposta aos incidentes. Legal. Deixei também o site do Asa aí. Quem que tiver mais interesse em conhecer a solução, quiser conversar, quiser marcar um bate-papo aí. Temos pessoas na sala aí que eu sei que usam o Asa. O Marcos a gente já usou em alguns clientes, né? O Teonácio a gente já conversou. Não sei se o Eduardo já usou. Enfim, pessoal, é hora de perguntas aqui. Nós estamos com 15 pessoas na sala aí. Fica à vontade aí. A questão do IA, o pessoal da UAS disse que esse ano vai implementar o IA, que é justamente essa questão de que você tem um monte de log rolando, tá? O ser humano, o próprio IA já vai falar assim para a gente o que é mais esquisito que aconteça, o que é mais anômalo para acontecer, e já vai ter umas regras que você vai poder gerar essas regras sem precisar ficar pensando, nossa, qual é a regra mais esquisita que pode acontecer? Sei lá, por exemplo, né? Alguém errou uma senha da VPN ou do AD 5 vezes, né? Então o próprio IA já vai deixar algumas coisas legal. Obrigado, Theo. O Eduardo já usou para teste para pesquisa, muito bom, bacana. O Marcos usa bastante, eu sei que ele usa. Bacana. Tá? Bom, o pessoal aqui tá. O pessoal gostou do webinar aqui. Mais alguma pergunta? Às vezes, quando tem pouca pergunta, né, minha pergunta, eu não sei se ficou muito bom ou muito ruim. Tô brincando, gente. Não, às vezes é bom também, porque aí foi bem explicado, né? Foi bem. Né? Como é que o Daniel, como é que o pessoal pode saber um pouco mais do CyberKeychain? Você consegue deixar algum site aí do pessoal? Algum site aí no chat aí, de repente? O que acontece? Deixa eu falar um pouco sobre a história, né, do CyberKeychain, né? Ele é uma metodologia militar, tá? E ele foi desenvolvido pelo Lockheed Martin, que foi, inclusive, os desenvolvedores, né, dessa metodologia, que foi adaptada, né, para a SOC. E você pode encontrar até um pouco mais sobre essa história na internet. Inclusive, eles foram os fabricantes daquele primeiro avião invisível, né, da Força Aérea Americana. Acho que é SR-71, é o Blackbird, né? Então, assim, é baseado... Vocês sabem que segurança, né, cibernética é levado muito a sério nos Estados Unidos, né? Eles vão até além de segurança cibernética, eles falam de guerra cibernética. Então, esse modelo é para isso, é para justamente conter de forma com que você tenha ali esse padrão militar, né? Então, por isso que muitas empresas estão usando ele, né, o CyberKeychain, como um modelo de defesa cibernética,
E hoje em dia, pessoal, se fala muito também em GSOC, que é o SOC para o governo, onde, né, todos esses ambientes do governo estão centralizados, e se uma coisa está acontecendo numa área do governo, a outra já está sabendo e já está fazendo as suas contenções, as suas defesas. Então é muito rápido isso, né? Porque o pessoal tem uma visão muito ampla, uma coisa realmente de guerra cibernética, que é hoje que está moldando aí a nossa geopolítica, né? Quer ver um país que usa muito guerra cibernética também? Israel. Sim, Israel é um grande polo tecnológico de cibersegurança, né? A gente tem aí Checkpoint, RSA, vários produtos que tudo vem de Israel, né? Realmente o modelo deles de defesa cibernética é supra-sumo. O Genilton perguntou se você vai ficar gravado, mas sim. Livros que você recomenda? Algum livro, Daniel? Olha, hoje, né, o melhor livro é a internet. Né? Eu acredito que se você for buscando profissionais da área aqui, por exemplo, LinkedIn tem muito isso. Assinar o canal correto, né? Assina o canal correto, veja o que está acontecendo em tempo real, porque livro ele foi escrito, às vezes, 2 anos atrás. Aí você vai ler, já está desatualizado. Então, assim, eu dificilmente recomendo livro para você se atualizar. O melhor lugar para se atualizar é na rede social, é no LinkedIn, é olhando os fabricantes, o que eles estão colocando no site deles, tá? Agora, se é para estudo acadêmico, né, você precisa ali ter livros. Nada melhor do que na sua instituição você ver o que eles estão usando como o livro-texto para a sua matéria, né? Tem muita empresa aí de educação oferecendo a pós-graduação, a graduação em segurança cibernética, tá? Então, eles com certeza estão muito atualizados do que eu em matéria de educação. Ele pediu alguns canais aí no YouTube ou LinkedIn? Olha, você pode procurar, né, assim, canais, por exemplo, de fabricante, que eu acho interessante você olhar, falando assim de CIEM, né? A gente tem a Stella Cyber, né, que é inclusive o produto que eu me especializei. Então ali tem bastante coisa para você buscar e nunca deixar de ler os concorrentes, né? É sempre bom ver aí o Splunk, é sempre bom você ver outros elementos que trabalham junto, né? Quem está bombando muito é a Akamai, né? Procure bastante coisa lá na Akamai. E outra coisa que muita gente não sabe, esses fabricantes, se você for lá na área de treinamento e se cadastrar, eles vão disponibilizar a área deles de treinamento. Tá? É uma área que é mais para o público de TI, está aberto, não é o treinamento oficial nas soluções, mas onde você vai buscar bastante conhecimento. Tá? Legal. Muito bom. Mais alguém aí? Fechou aí, ó. Dissertação do Eduardo aí, ó. Já tem uma dissertação aí, Genilton, para estudar. Olha, eu vou aproveitar e passar para vocês o seguinte. Eu faço, né, diariamente leituras na internet. Eu vou botar aqui, tá, Paulo? Eu faço leituras na internet nas principais magazines do que está acontecendo no mundo da cibersegurança, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu canal de newsletter no LinkedIn, para que vocês possam se inscrever e receber com frequência ali matérias, né, do que está acontecendo hoje, né? E tem muita coisa que já aconteceu, eu recomendo algumas leituras, né? Como eu falei, GSOC, né, que tem acontecido bastante. Veja a matéria que eu publiquei a respeito do ransomware em 2024, né? Qual foram as áreas mais atacadas. Tem ali um gráfico dos meses que mais aconteceram os ataques, né? Dali você vai... Nessa newsletter eu vou, com certeza, estar entregando para vocês bastante conteúdo do que está acontecendo no dia a dia, tá, pessoal? Vou assinar. Aí, ó, ótima dica.
Legal, pessoal. Vou terminar aqui, tá? Muito obrigado, Daniel, pelo conhecimento aí de hoje, tá? Muito obrigado pela Agradeço o presença de convite. vocês aí, pessoal. Tivemos um recorde aqui de 20 pessoas na sala, tá? Grande abraço, que o poder do Open Source esteja com todos vocês e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima, pessoal. Tchau. Obrigado aí.